Noite até quentinha, não tá frio, tá quentinha. Guilherme, querido, obrigada, viu? Obrigada pela sua presença, pela sua música, por essa emanação de alegria, de paz entre nós, com essa música maravilhosa do piano. Deus te cubra de bênçãos. Obrigada, viu? E agora, queridos e queridas, por gentileza, desliguemos o celular ou deixemos o vibracão, para que durante a palestra não haja interrupção, né? A pessoa fica envergonhada quando toca o celular. Então, para evitar isso, a gente já desliga, deixa quietinho, porque hoje nós vamos ter a palestra com o nosso irmão, trabalhador da casa há muito tempo, ele e a família dele, Edivaldo Kucheski, que traz um tema conhecido de todos nós que lemos o Evangelho. Não escondas a candeia debaixo do alqueire. Vocês estão me escutando, gente? Ó. Não melhorou? Não? Então vamos cerrar os olhos, nos acomodar na nossa vida e pensar visualizando o nosso mestre, cada um com a imagem de Jesus, nosso querido, os mensageiros da paz e a cristã, para o nosso coração e trazer ao nosso coração o fortalecimento para entender o motivo que foi semeado em nós. Obrigado pelos seus ensinamentos. Obrigado pelo Espiritismo, Kardec, que nos propiciou o entendimento da caminhada espírita que traz para o nosso lamento nos momentos. Que a partir de agora, então, abramos os nossos olhos, os nossos corações internos para ouvir, refletir, aprender e fazer aquilo que é ensinado pelas palavras que Deus nos deixou há mais de 2 anos. Que assim seja. Então, a partir de agora, o nosso irmão vai fazer a sua parte. Boa noite. Vocês me ouvem? Muita paz a todos. Para nós é uma alegria e uma honra muito grande estar aqui para, junto de vocês, estudarmos a doutrina espírita. Hoje o nosso tema vai tratar do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não escondas a candeia debaixo do alqueire. Ponto que Jesus tratou para nós, falando sobre o conhecimento. Não esconder o conhecimento. Então é isso que a gente vai discorrer. Em especial, nós vamos tratar de uma biografia muito interessante, de alguém que fez muito para disseminar o conhecimento no meio espírita. Deixo para surpresa, daqui a pouco eu conto quem é. Está no Evangelho, então, capítulo 24. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. É uma lamparina, é um lampião, algo que gera luz. E alqueire era uma vasilha que, ao tempo de Jesus, se tinha para medir os grãos, né, da produção agrícola, dos cereais. Então, não se acendia uma candeia para depois pôr
o alqueire em cima e ela ficar sem iluminar. Mas se coloca sobre um candeeiro. Uma vez que você acenda uma candeia, uma luz, você tem que colocar ela o mais alto possível para que ela clareie a todos aqueles que estão na casa. Esta é a parábola que Jesus usou para explicar para nós exatamente sobre o conhecimento. Nós aprender e conhecer e esconder isso dentro de nós é como se nós estivéssemos fazendo isso aqui, ó, colocando o alqueire em cima da candeia, escondendo o que nós aprendemos. Então, quando Jesus disse que não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, ele fazia alusão ao conhecimento, como eu tenho dito, dizendo que nada deveria ficar oculto. Nós todos, cada um que está aqui, nós estamos vivendo a melhor de todas as encarnações que nós já tivemos. Porque esta é a encarnação que nós tivemos a oportunidade de estar aqui na era que a humanidade mais conhecimento obteve em toda a sua história. Os seres privilegiados de estarmos encarnados e termos conhecimento. E oportunidade de obter conhecimento de diversos modos. Hoje a gente tem os meios de comunicações de várias formas à nossa disposição. Então, jamais alguém hoje pode dizer, eu fiz isso e não sabia que era certo ou era errado. E não sabia as consequências. Todos nós sabemos sim. Se fazemos uma coisa boa, nós fazemos porque aquilo nós gostamos de fazer. Se fazemos ruim, a coisa que não era boa, nós fizemos porque nós temos o livre-arbítrio e podemos fazer o que quisermos. Mas claro que tudo que fizermos de bom ou de ruim tem um efeito. Lei de causa e efeito. Se é bom, a colheita é boa. Se é ruim, a colheita vai ser mais difícil. Mas nenhum conhecimento que nós estamos adquirindo hoje e está fazendo bem para nós, deve ficar oculto. Deve ficar só para nós. Se isso está sendo bom para nós, vamos contar para os outros também. Vamos levar isso para que outros se beneficiem daquilo que nós já estamos tendo o benefício. Então a candeia e o alqueire são alegoria acerca do conhecimento, reforço. A candeia e o alqueire, então, denotam não só a obtenção do conhecimento, como também a sua transmissão. Nós temos que transmitir o conhecimento que nós temos. Jesus deixa claro para nós, não deixe oculto, não esconda a luz. O conhecimento é a luz para nós. Tira nós da escuridão, da ignorância. E nós temos que também aprender a transmitir, não ser egoístas de só obter, mas também de transmitir, levar aos outros. Muitos podem pensar assim, mas eu não sei muito. Mas esse que você diz que é pouco conhecimento, às vezes é muito maior do que um do outro que sabe menos. Então a gente já tem como contribuir, sempre com o que a gente tem. Sempre é o conhecimento de qualquer forma uma luz. Seja uma luz enorme, como uma luz de vela. Mas é luz. Se eu estou na escuridão completa, imaginemos que apaguemos todas as luzes aqui. Só na teoria, não na prática, né? Apaguemos todas as luzes. Nós ficamos na escuridão. Mas se alguém tiver um palito de fósforo e acendê-lo, o que acontece com a escuridão? Começa a diminuir. Apenas com um palito de fósforo. Já é a luz que vai iluminar o nosso caminho. Se nós tivermos daí uma vela que é maior, então quanto mais conhecimento nós vamos adquirindo, mais nós podemos contribuir e transmitir para os outros. Por isso,
nós também devemos iluminar o mundo em que vivemos através do conhecimento. A doutrina espírita para nós hoje, ela deixa muito claro que esse momento que estamos vivendo, dito pelos espíritos, que é um momento de transição, estamos saindo de um planeta de provas e expiações para o mundo de regeneração. E veja o que a doutrina traz para nós, que isso está acontecendo há 200 anos e a passos largos. E ainda mostra para nós que hoje, essa situação que parece um caos social, violência, vícios, tudo isso está previsto nesse processo de transformação. Previsto por causa do amor, por causa da justiça divina. Por quê? Porque os últimos 200 anos, se nós observarmos a nossa humanidade, em 1800, nós éramos em torno de 750 milhões de habitantes. Qualquer enciclopédia confirma isso para nós. 750 milhões de habitantes há 200 anos atrás. A população da Terra, antes de 1800, dobrava a cada 1.500 anos. Se fosse continuar naquele ritmo, hoje nós deveríamos estar perto de 800 milhões de pessoas. Mas não. Hoje, quantos nós somos habitando a Terra? 7 bilhões e meio. Em 200 anos, aumentou quantas vezes? 750, nós agora estamos com 7 milhões e meio. 7 bilhões, né? Quanto? Só olhando isso, só isso, alguma coisa está acontecendo com o mundo. Mas se olharmos nos 200 anos a questão científicos, nesses últimos 200 anos nós tivemos avanços e rápidos, tão acelerados, que toda a história para trás de 1800 jamais alcançou. Nós estamos vivendo uma era de descobertas, todo dia, toda hora, coisas novas vindo para nós. Há menos de 50 anos nós não tínhamos anestesia. Como é que era feito as cirurgias? Hoje nós temos um conforto enorme. A medicina faz o que quiser com o nosso corpo e nós não sentimos nada. Hoje se faz cirurgia em embrião. A nossa questão da comunicação. Quem é do tempo da televisão preto e branco? Eu era. Hoje, conte para um jovem que existia televisão, que 5 ou 6 pessoas não conseguiam carregar. Hoje você compra televisão de 50 polegadas e você leva embaixo do braço. Os jovens, às vezes, não entendem como é que nós conseguimos sobreviver sem celular. Porque hoje faz parte do corpo. Ninguém vive sem, né? Então a gente tem, hoje, um monte de motivos para entender. Muito, mas muito conhecimento que a doutrina espírita dá para nós. Então, por exemplo, mais seguindo nessa linha, avançando, né? Avançando um pouquinho mais. Por que tem tantos irmãos que ainda são voltados para a maldade e para os vícios, se nós estamos vivendo um momento de regeneração? Lembrando, então, que em 1800 nós éramos 750 milhões de habitantes. Hoje, 7,5. Esses irmãos que nasceram em massa, em grande quantidade nos últimos 200 anos, são os irmãos que habitavam as regiões
umbralinas, as mais densas do plano espiritual, para que nós consiga mudar de provas e expiações para a regeneração. Essa mudança começa do espiritual para o físico, não do físico para o espiritual. Então nós temos que limpar a região espiritual, as moradas, as colônias espirituais que eram vividas, habitadas por esses irmãos ainda sujeitos à maledicência, aos vícios. Mas como Deus é bom, Ele ama todos os seus filhos e é justo. Ele permitiu que todos esses que estão nascendo dessas regiões passem aqui pelo mundo físico para ter mais uma chance de despertarem. Se não despertarem, se quiserem permanecer no erro, quando desencarnarem, lá aquela região que eles habitavam antes, já não está no mesmo padrão vibratório que eles possuem. Então, a oportunidade foi dada, a chance foi dada, tudo por amor, pela justiça. Aí eles serão levados a mundos do nível evolutivo que eles se encontram, que é provas e expiações, permitindo que outros irmãos mais evoluídos venham a nascer e fazer parte do planeta Terra. Por isso que a gente vê hoje tantas descobertas, tantas crianças nascendo agora, que já nascem praticamente falando. Se você tem dúvida em alguma coisa do computador, pergunta para uma criança de 2 anos. Ela sabe. Por que ela sabe? Porque ela veio de regiões, de mundos espirituais que isso já existia. E eles estão aqui para mudar tudo. Mudar para melhor. Isso nós sabemos. E agora, cabe a nós ficar desesperado, aflito, porque está aumentando a violência? Não. Isso é momentâneo. É enquanto esse pessoal que vieram, nós fazemos parte disso também, porque nós não somos muito bonzinhos também, não, né? Basta o Atlético perder para vocês verem como é que eu fico. Então, nós todos estamos aqui para despertar. E cabe a nós, a cada um de nós que tem conhecimento, disseminar a esperança, o amor, a fé, a confiança, e não entrar em clima de desespero, de aflição. E quando alguém comentar, esse mundo está ruim, a gente diz, está ruim mesmo. Não! Nós confiamos muito no nosso Pai Criador, que coordena tudo. No nosso Mestre Jesus, que é o governador espiritual aqui deste planeta, que está no leme do planeta Terra. Ele mesmo disse para nós, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Eu acredito em Jesus, porque nós que queremos ser brandos e pacíficos, aqui vamos ficar. Quem não vai ficar? Quem não vai herdar a terra? Os violentos e agressivos. Esse conhecimento nós temos. E nós temos que levar isso para as outras pessoas. Disseminar o bom conhecimento. Todos temos essa obrigação, um para com os outros. A obrigação de oferecer ao próximo o que de bom nós recebemos do alto, da espiritualidade, que é esse conhecimento, que é esse aprendizado, para que nós realmente diga assim, vale a pena ser bom, vale a pena ser um pai, um marido honesto, uma esposa, um filho, um patrão, um empregado, que use da ética e da moral, vale a pena. Ninguém, mas nenhum de nós, ninguém deve reter para uso próprio essa dádiva do conhecimento que recebemos por bondade divina. Vejam quanto nós recebemos, quanto fomos beneficiados. Então não cabe a nós guardar isso e ver o outro sofrer e não dizer nada. Vamos fazer a nossa parte divulgando o conhecimento. Não devemos guardar só para nós por egoísmo ou por excesso de modéstia. Ah, eu não sei falar. Mas tem outros modos de eu disseminar o conhecimento.
Esse conhecimento que poderia trazer felicidade, alegria, bem-estar para muitas criaturas. Tudo isso que eu estou falando está 24. Estamos vendo agora, não colocar o alqueire. Na carta que escreveu aos Efésios, ele colocou assim: quando a pessoa anda no escuro, ela tropeça muito. A caminhada é difícil, mas se você pega e dá uma vela para ela, essa pessoa não vai mais ficar na escuridão. E não há sentido mais para ela tropeçar. Então nós, que já adquirimos um pouco dessa luz do conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, vamos oferecer essa luz, dando mais velas, né, espalhando isso, simbologia da vela, de algo que ilumine, para as outras pessoas não ficarem tropeçando nos erros do caminho, nas suas imperfeições. Vamos fazer essa nossa parte. Nós devemos fazer a diferença na vida das outras pessoas. Qualquer escola que ensine sobre motivação, qualquer pessoa que fale de motivação, a palavra-chave sempre é: faça a diferença na vida das outras pessoas. Mostre quem você é. Mostre que você é um filho de Deus, que crê nele. Mostre que você é um discípulo de Jesus. Jesus disse: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E nós devemos fazer com isso a diferença na vida das outras pessoas, com o conhecimento que nós já possuímos. E à medida que nós ganhamos conhecimento e repartimos, nós ganhamos mais, vem mais para nós repartir. Agora, se eu fico escondendo o conhecimento que eu tenho, eu crio um bloqueio mental e acabo eu não aprendendo mais. Então, quanto mais eu aprender, mais repartir, mais eu ganho. E mais eu faço a diferença na vida das outras pessoas. Na doutrina espírita, nós temos o exemplo de alguém que fez a diferença na vida de milhares de pessoas. E essa pessoa é Chico Xavier. Estamos falando de Francisco Cândido Xavier, que através da sua mediunidade trouxe conhecimento para todos nós. E olha, ele tinha apenas o 4º ano primário. Mas o que ele fez por todos nós, por cada um de nós, é imensurável. Vamos falar um pouquinho do Chico, que é importante nós falarmos dele. Chico Xavier, ele é lembrado pela humildade, ele é lembrado pela caridade, pela simplicidade, pelo consolo que ele fez para muitas pessoas através das mensagens, mas também pelos seus 451 livros que ele trouxe para nós, através do seu dom mediúnico. 451 livros que modificaram toda a doutrina espírita. Tornou o Brasil a pátria do Evangelho. Ele tornou o maior país espírita do mundo. Tudo isso, Chico Xavier colaborou muito. Tanto é que quando a gente pronuncia o nome Chico Xavier, eu não sei se para todos, mas para mim faz uma diferença enorme. Só a vibração do nome já faz em mim vibrar, né? Todas as células, porque é alguém que é muito importante para nós. Traz uma atmosfera diferente, só nós conversarmos e falarmos de Chico Xavier. Chico é o mais conhecido dos espíritas. Contribuiu para expandir esse espiritismo, né, para o país inteiro. Ele é admirado por espíritas e não espíritas. Ele foi escolhido como o maior brasileiro do século, não pelos espíritas, mas por todos os brasileiros.
O que seria do Espiritismo sem Chico Xavier? Coloco como pergunta, para nós pensar, para nós refletir. O que seria do Espiritismo sem o Chico Xavier? E eu respondo assim: o Espiritismo seria o mesmo Espiritismo sem o Chico. O Espiritismo sem o Chico seria o mesmo, mas com o Chico ficou muito melhor, ou não? Ele fez a diferença para a doutrina espírita. E o que nós, agora vamos pensar assim, o que cada um de nós está fazendo com o Espiritismo que está em nós, com a doutrina que nós já aprendemos? Nós estamos fazendo a diferença para nós. O Espiritismo fez diferença em nós. Desde que nós conhecemos a doutrina espírita, nós se transformamos em outra pessoa. Porque não dá para ser a mesma pessoa conhecendo a doutrina espírita. Conhecer sobre a reencarnação, conhecer sobre o mundo espiritual, sobre a comunicabilidade dos espíritos, a possibilidade dos espíritos virem até nós e influenciar nossos pensamentos e atos. Tudo isso tem que fazer uma diferença enorme na nossa vida. Porque se nós não cuidarmos do que pensamos e sentimos, quem vai dirigir a nossa vida são os espíritos. E quem vai dirigir não são espíritos bons, porque eles nos deixam aprender com nossos próprios passos. Mas quem vai querer nos dirigir são aqueles ainda irmãos que se encontram em estado de sofrimento. E vão colocar nós para sofrer junto com eles. Então não dá mais para ser a mesma pessoa tendo o conhecimento da doutrina espírita. Chico Xavier, por que estamos falando dele também? Aproveitando o conhecimento para nós. Mas agora, dia 2 de abril, domingo passado, ele completaria 107 anos se estivesse conosco. Ele nasceu em 2 de abril de 1910. Então, aproveitando, já para nós homenagear ao Chico Xavier e falar do conhecimento, juntando as duas coisas, dá uma coisa só. Porque ele é realmente alguém que nos ajudou e muito. Um pouquinho da biografia de Chico Xavier, só para nós recordarmos. Mas já tem nas telas, né, na televisão, um filme sobre a vida de Chico Xavier. É muito bacana. Quem puder, uma hora dessa, assista. Ele foi filho de um operário, João Cândido, e da doméstica Maria João de Deus. Nasceu em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. A desencarnação da sua mãe, quando ele tinha apenas 5 anos, criou uma revolta, um transtorno assim, na vida dessa família. Tanto é que o pai, diante dessas dificuldades, distribuiu todos os 6 filhos para os parentes. E o Chico Xavier passou a viver com a sua madrinha. Só que a madrinha não o tratava bem. Ele constantemente era maltratado por ela. Eu não vou entrar nos detalhes, porque realmente essa biografia é espetacular e eu deixo para que vocês busquem as obras, o filme, para se inteirar melhor. Mas ele, como está aqui, apanhava 3 vezes por dia. E teve muitos episódios terríveis que essa madrinha ocasionou para ele. Até essa madrinha também tinha um filho e fazia o Chico lamber a ferida da perna do filho dela, porque dizia que ele conseguia curar. E ele fez isso. E aí vai, né? Sofreu muito. E ele recorria sempre às orações. E quando ele orava para escapar do sofrimento, a mãe dele aparecia para ele. E dizia sempre para ele ter paciência, para ele se acalmar, que as coisas iriam mudar. 4 anos depois, quando ele tinha 9 anos, o seu pai casou novamente. E aí ele juntou novamente todos os filhos e Chico passou a ter, né, uma madrasta chamada Cidália, que gostou muito dele e tratava ele muito bem. Mas a situação familiar sempre financeira era ruim e ele teve que trabalhar desde cedo para ajudar na casa. Trabalhou numa fábrica de tecidos desde pequeno. Hoje em dia já não pode mais trabalhar, né? Naquele tempo podia.
Não teve, então, a possibilidade de muita escolaridade, foi até o curso primário, o quarto ano primário. Ele foi educado na fé católica, até que, em 1927, ele teve o primeiro contato com a doutrina espírita. Uma de suas irmãs teve um problema de obsessão e eles recorreram à casa espírita e conseguiram curar, né? Afastar aquele influenciador. E a partir dali, a família continuou fazendo o evangelho no lar e frequentando essa casa espírita. Nesse ano de 1927, ele já ajudou a fundar uma casa espírita em Pedro Leopoldo, o Centro Espírita Luiz Gonzaga. E a partir daí ele começou já os primeiros esboços da sua mediunidade de psicografia. No início, né, de uma reunião lá, foram 17 folhas preenchidas com mensagens espirituais, e ele ficou todo fascinado com aquilo. E a partir dali ele começou a desenvolver esse dom mediúnico da psicografia. E em 1927, em 8 de julho, é que ele teve o primeiro contato com Emmanuel, que depois se intitulou como o seu guia espiritual. E a partir, então, dessa data, aliás, Emmanuel foi em 27 que ele entrou na doutrina espírita, Emmanuel só em 31. E a partir dali, então, eles não se separaram mais, né? Até que houve o desencarne do Chico, só que, segundo o próprio Chico, 2 anos antes do seu desencarne, o Emmanuel já está encarnado aqui no Brasil. Qual foi o legado que o Chico deixou para nós sobre o conhecimento? É difícil mensurar a grandeza, né, do que Chico deixou para nós, para a doutrina espírita. Mas uma forma de avaliar é olhando a sua literatura. O que ele deixou para nós de obras? Então, ao longo da vida, o médium psicografou 451 livros, sendo 39 que foram publicados após o seu desencarne, a sua morte. Eram espíritos que comunicavam, trazendo a psicografia de diversos dons, né, de diversas matizes literárias. Por isso, não dá para dizer que o Chico tinha um padrão literário. Ele não tinha, porque eram diversos espíritos que traziam a mensagem através dele. Então, cada espírito comunicava do seu jeito particular, do seu estilo, e isso foi fazendo com que houvesse, né, uma diversidade muito grande nas obras do Chico, desde poesia, romance, autoajuda, crônica, reportagens e a parte científica também. Então é por essa razão que é impossível enquadrar a obra de Chico Xavier num único estilo, né, literário, não tem como. E a forma temática que os espíritos utilizaram, eu peguei aqui alguns exemplos. O exemplo de Humberto de Campos, que foi um dos espíritos que psicografou através dele. Ele era mais para o campo doutrinário e gostava sempre de dar pitadas de humor, né, de sátira nos seus comentários doutrinários. André Luiz era mais, o espírito André Luiz era mais na questão científica. Emmanuel era mais para romance. E vários textos de Neio Lúcio e Meimei voltados para as crianças. Então, vários estilos, um diferente do outro. Aqui está um resumo dos espíritos que psicografaram através de Chico Xavier. Então, espíritos diversos foram 180 obras. Emmanuel trouxe 111, André Luiz 19, e assim vai. Né? Essa aqui é a relação do literário de Chico Xavier. A primeira obra psicografada mesmo foi um livro de poesias, O Parnaso de Além Túmulo. Foi em 1934, né? Logo em seguida que ele já estava trabalhando ativamente na doutrina espírita. E trouxe nessa obra alguns poemas de poetas bastante conhecidos, como Castro Alves, Olavo Bilac, Augusto dos Anjos. Então essa foi a primeira obra psicografada por Chico Xavier. E ele também trouxe romance. O romance era com Emmanuel. Emmanuel era o especialista nesse ramo, né, literário. Então, romance, e os principais romances que Emmanuel trouxe,
e que é essencial para todos nós espíritas conhecer, são esses, ele trouxe 100 romances, mas esses aqui são os principais, que esses aqui tratam de toda a história e ascensão do cristianismo no mundo. Depois que Jesus, né, foi crucificado, aqui conta a história de vários, aqui, inclusive até de alguns que foram contemporâneos de Jesus. Essa leitura para todos nós espíritas, para termos o entendimento de como que começou todo o trabalho da espiritualidade, para que o cristianismo não desaparecesse após Jesus. Na questão da ciência espírita, nós temos daí o André Luiz. E o André Luiz, esse espírito que daí se destacou, né, trazendo obras científicas, o principal livro de André Luiz é O Nosso Lar, que também já se transformou em filme, é o livro mais publicado, mais difundido no mundo inteiro. Ele foi publicado em 43, e nessa obra, o André Luiz relata as suas experiências após a morte. Então, é o primeiro livro narrando como é o mundo espiritual depois que a gente deixa a parte física. Conta toda a trajetória do André Luiz até ele ser recolhido pela colônia Nosso Lar, e aonde depois ele passa a ser um colaborador, e além dessa obra, ele trouxe várias outras obras que a gente chama da série André Luiz. Cada obra tem, né, um significado, uma forma de dizer alguma coisa sobre aquela situação. Então, vou pegar um exemplo aqui, o Ação e Reação, né? É o 9º aqui. O Ação e Reação relata sobre a questão do sofrimento. Por que a gente sofre? Será que é castigo de Deus? A gente sabe que não, mas tem pessoas que pensam que é. Então, o André Luiz relata ele visitando e vendo várias pessoas que estavam cometendo erros e as consequências dos erros, enquanto encarnado e depois de desencarnado. Então é um livro muito interessante para esse aspecto. Vamos pegar um outro aqui. Obreiros da Vida Eterna. Como é que a gente desencarna? Eu não quero incentivar ninguém, mas não é ruim não. Né? Como é que a gente desencarna? Então André Luiz relata nessa obra, Obreiros da Vida Eterna, 5 desencarnes. Uma pessoa boa, outra mais ou menos, né? E como é que aconteceu o desencarne de cada um delas no plano espiritual? Lendo ali, a gente já vai se achando em algum dos personagens e vai vendo o que pode acontecer conosco. E já tomarmos uma ação para que melhore isso, né? E assim vai, tá? Cada obra tem a sua peculiaridade, relatada pelo ângulo da visão espiritual. Estas 2 obras que o André Luiz trouxe para nós são obras que não é para ler. Não tem como ler. É para estudar. Você tem que ler parágrafo a parágrafo, porque é muito profundo. Mas traz informações riquíssimas do funcionamento, né? De como é essa interface entre o nosso mundo e o mundo espiritual. É obra para se estudar com muita calma. Além do que nós sabemos que Chico Xavier trouxe para nós cada mensagem, uma mais bonita do que a outra. Vamos rever algumas. Esta aqui, né? Aos outros eu dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Vamos fazer uma reflexão sobre essa frase? Nós cobramos muito dos outros e esquecemos de olhar para nós. O defeito dos outros é enorme e o nosso nem dá para ver. Então o Chico diz para nós assim, né? Que aos outros tem que deixar como eles são, não cabe a nós ficar corrigindo os outros. Cabe a nós, sim, a cada dia se preocupar com a gente e se tornar melhor. É de uma profundidade muito grande isto, né? E esta aqui, mas sou eu, senão uma formiga, né? Mas quem sou eu? Senão uma formiguinha das menores que anda pela terra cumprindo a sua obrigação.
uma formiga, nós somos o quê? Mas nós podemos, mesmo sendo menor que uma formiga, fazer muito, porque uma formiga fez tudo isso, o que nós estamos falando aqui agora. Simbolizando, né, uma formiga. Existe muito, mas muita coisa para nós fazermos, para nós evoluir, para nós aprender, para nós fazer, para nós trabalhar. O campo que o Pai, que é Deus, nos dá, é imensurável, né? Para nós trabalharmos. Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Ninguém cruza o nosso caminho por acaso, e nós não entramos na vida de ninguém sem nenhuma razão. Certíssimo, não existe acaso. Aquela pessoa de mais difícil convivência, que nós não queremos ficar perto, é aquela que mais nós precisamos dela. É com ela que nós temos o compromisso de nós melhorar e ajudar a melhorá-la. Ou todo mundo aqui queria nascer como numa família que tivesse Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Franco, Gandhi. Não, como é que a gente ia evoluir se nós precisamos treinar paciência, treinar compreensão, treinar tolerância para se tornar bom? É através do exercício que a gente se aprimora. Então, aquele irmão de difícil convivência é o que mais nós precisamos. E não é o acaso que ele está no nosso caminho. Tudo que é seu encontrará uma maneira de chegar até você. As pessoas se preocupam muito hoje, nesse mundo de disputas. As pessoas querem crescer, querem, às vezes, fazendo aos outras pessoas de escada. E tem aquelas pessoas que pegam o teu trabalho e dizem que foi ela que fez. Não se preocupem com isso. A cada um, o que é, vai chegar de alguma forma. Isso vai chegar. O que nós precisamos é ter fé, confiança. Não exija dos outros qualidades que ainda não possui. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Vamos falar um pouquinho do livro. Quantos livros nós já lemos? Quantos livros nós lemos e foi inspirador para nós, que nos ajudou muito? Vamos falar do livro que salva vidas. Isso está contido num livro psicografado por Chico Xavier, intitulado O Espírito da Verdade. Lá no capítulo 52, ele narra essa história aqui. Um homem estava triste, só, desesperado. Recém tinha perdido a sua esposa que desencarnou. Era uma esperança muito grande dele de formar uma família bonita, ter filhos, mas logo que casa, uma mulher desencarna. Ele tinha um problema muito sério com o seu patrão, que o perseguia. E ele, não aguentando mais aquela situação, decide: vou tirar a minha vida. E vai em Paris, ele morava, até a ponte Marie Sena. Isso à noite. Eu coloquei de dia para não enxergar a ponte, né? E decide se jogar da ponte. Quando ele põe a mão sobre a mureta, ele põe a mão sobre um livro. E aí aquele livro atrapalhou ele de impulsionar, daí ele pegou o livro, estava escuro, ele foi até onde tinha um pouco de luz, ao abrir, estava escrito lá: este livro salvou minha vida. E ele decide ler este livro. Antes, né? Então desistiu de pular ali, foi ler o livro. E aí, em abril de 1860, Kardec, numa manhã fria, recebe uma encomenda muito bem embrulhada. Abriu e encontrou uma carta. Esta carta
era uma carta de gratidão, uma carta que dizia quanto aquele livro tinha sido importante para aquela pessoa. E ele narrava essa história, que ele perdeu a esposa, quis pular, se suicidar, né? Kardec abriu a obra e leu no frontispício da obra, assim, esta obra salvou a minha vida. E logo após a primeira assinatura dizia, salvou-me também, que era agora ele, Joseph Perret, colocando ali também. Kardec pega este livro, aconchega ao peito, entendendo a sublime missão que lhe cabia como codificador da doutrina espírita mensageira de consolo e esperança para a humanidade sofrida. Este livro era o Livro dos Espíritos, obra que conseguiu salvar 2 vidas. Quantos livros nós já lemos? Quantos livros podemos dizer que fez bem para a nossa vida? Podemos indicar esse livro para alguém? Podemos passar para alguém essa obra? Podemos indicar para que a pessoa compre e leia, pelo menos? Para salvar a vida dessa outra pessoa? Sejamos, então, um salvador de vidas. Vamos ler e divulgar os livros espíritas. Chico Xavier teve o trabalho árduo de psicografar os 451 livros. Não pensem que foi fácil. Não pensem que ele tinha vida fácil com o relacionamento com pessoas e a própria saúde dele, ele era bastante debilitado. E ele escreveu 451 livros, trazendo conhecimento para todos nós que somos espíritas. E a nós, que papel que sobra? Divulgar esse livro que pode salvar outras vidas. Nós não temos o dom que Chico Xavier tinha. Então, nos cabe divulgar os livros que ele deixou. Não deixar a candeia sobre o alqueire. Então, vamos divulgar os livros bons. Essa nossa sociedade que está passando por essa transformação, cheia de espíritos desesperados, hoje cometendo delitos, à espera de alguém que ofereça um livro que salve a sua vida, de uma palavra que salve a sua vida. Nós, como cristãos, devemos pensar isso, divulgar o conhecimento que nós já possuímos. Não deixar o livro espírita sem ser divulgado, disseminado. É aqui que está o conhecimento que pode ajudar a mais um que está ali, um espírito desses enfermos, que nasceu aqui, está desesperado. E nós podemos ajudá-lo a mudar de vida. Não esqueçam que, às vezes, esse espírito desesperado, ele está dentro da nossa casa, está trabalhando do nosso lado, está morando do nosso lado, muitas vezes. Caso, auxiliemos e divulguemos quanto nos seja possível o livro espírita, que é a luz que traz o esclarecimento real do que fazemos aqui, de onde viemos, para onde vamos. Emmanuel disse para nós, a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Nós que não temos o dom que o Chico tinha, de psicografar, cabe a nós, então, divulgar, espalhar a boa nova para todos os lados. Muitos podem dizer não ter o dom da palavra e nem da escrita para divulgar os ensinos da doutrina espírita. Mas nós queremos deixar muito claro que é um adágio popular, né? O outro meio mais eficaz de divulgação de qualquer coisa boa é viver, é exemplificar, é nos transformar. Você, às vezes, não precisa dizer uma palavra,
mas haja no bem, haja com moral, com ética, mudando os que estão à sua volta. Ame os que estão à sua volta, que você está mudando eles. Não precisa sair falando, mas haja como tal. Mas se você puder agir e falar, são duas oportunidades que você tem na mão ali. Krishnamurti, um filósofo indiano, disse para nós: caminhai, crescei e tornai-vos um auxiliar, ao invés de permanecer de sempre precisando de auxílio. Não só buscar a luz, mas aprendei a iluminar. Nós estamos vindo aqui na doutrina espírita. Há quanto tempo a gente está buscando as coisas boas? E lembra, não é só a doutrina espírita que ensina coisa boa. Nossos irmãos católicos ensinam coisa muito boa. Nossos irmãos evangélicos também. O mundo precisa de religião. Não importa qual seja. Mas se nós estamos aqui, e há quanto tempo estamos aqui, viemos buscar, já recebemos o quanto recebemos. Então agora não está na hora de nós também fazermos a nossa parte, iluminar esse mundo com conhecimento novo, conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Então, busquemos a luz, aprendamos com as obras espíritas, mas iluminemos para salvar a nossa vida e a dos outros também. Por isso, só nos resta agora agradecer ao Chico, reconhecer o quanto o Chico Xavier foi importante para nós. Ele deixou, né, o paletó, o óculos, o boné, e foi se encontrar com o nosso mestre. Desencarnou em 92. Porém, nós todos temos essa necessidade de reconhecer, né, a gratidão por esse espírito de tanta vontade que tinha de fazer as coisas pelo próximo. Por isso eu falo, o espiritismo sem o Chico seria o espiritismo, mas com o Chico ficou muito melhor. Muito melhor. Facilitou a nossa vida bastante. Por isso, não deixemos a candeia do nosso conhecimento escondida em algum lugar dentro de nós. Vamos usar o conhecimento que temos para mudar esse nosso mundo para um mundo melhor. Muito obrigado. Muita paz a todos. E aí, gostamos, né? Gostamos. Muito bom refletir sobre essa luz que cada um de nós tem. Já nascemos com ela, mas o Espiritismo corrobora, trazendo a certeza e nos dando a certeza que precisamos, com conhecimento, divulgar aquilo que já sabemos. Deixa no banquinho da praça, no assento do ônibus, um livrinho, presente para alguém que faz aniversário. Não é você impor nada a ninguém, mas elevar, como o Edivaldo falou, luz para alguém, conhecimento, que a pessoa vá lendo trechinho por trechinho, né? Obrigada, viu, querido amigo, por mais esta oportunidade.